O segredo do cruzeiro no monte. A maldição da família Ceará em Santa Catarina. Vamos desvendar um enigma que paira sobre as terras catarinenses. Uma narrativa sombria que envolve um cruzeiro fantasma em um monte isolado e a trágica saga de uma família vinda do distante Ceará. Imagine a cena. Montanhas verdejantes cobertas por uma neblina densa. O ar úmido carregado de um silêncio que mais parece um prenúncio. No topo de um desses montes, ergue-se algo completamente deslocado, algo que não pertence àquela paisagem bucólica. A estrutura enferrujada e imponente de um antigo cruzeiro marítimo. Como ele foi parar ali? Que segredos obscuros ele guarda, em suas entranhas corroídas pelo tempo e pela maresia ausente? E qual a ligação macabra desse navio encalhado com a história de uma família cearense que, em busca de uma nova vida, encontrou um terror inimaginável? Essa é a lenda que nos assombra hoje. Uma história tecida com fios de mistério, tragédia e elementos que desafiam a lógica e a razão. Uma lenda que se enraizou no imaginário popular de Santa Catarina, transmitida de boca em boca, ganhando contornos cada vez mais sombrios e aterrorizantes. Preparem-se para embarcar em uma jornada que nos levará aos recônditos mais obscuros do medo, onde o passado clama por respostas e o presente é assombrado por presenças invisíveis. Antes de mergulharmos de cabeça nessa narrativa horripilante, quero pedir a você que já se sente parte da nossa comunidade de amantes do mistério, para deixar o seu like nesse vídeo. Sua curtida é o combustível que nos impulsiona a trazer cada vez mais histórias aterrorizantes para o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no Rastros do Medo e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no desconhecido. Agora, respire fundo, ajuste seus fones de ouvido e prepare-se para desvendar o segredo do cruzeiro no monte e a maldição da família Ceará. A escuridão nos aguarda. O enigma do cruzeiro. A pequena cidade de São Cristóvão, aninhada entre as montanhas de Santa Catarina, sempre foi um lugar de beleza serena e tranquilidade. Seus habitantes, em sua maioria, levavam vidas pacatas, marcadas pelo ritmo lento da natureza e pelas tradições locais. No entanto, pairando sobre essa calmaria, como uma cicatriz na paisagem, estava o Monte da Cruz, e em seu cume, a inexplicável presença de um velho cruzeiro, agora um esqueleto de metal retorcido e enferrujado. Ninguém na cidade sabia ao certo como o navio havia chegado ali. As histórias variavam de contos de um maremoto bíblico que o teria arremessado para o alto da montanha, a lendas de forças sobrenaturais que o transportaram em uma noite de tempestade. A versão mais aceita, embora igualmente bizarra, falava de um excêntrico milionário que, em um acesso de loucura ou excentricidade, teria contratado uma colossal operação de transporte para levar seu amado transatlântico para o topo do monte, como um monumento à sua própria vaidade. O navio, batizado de Alma Perdida, era um testemunho de uma era de ouro da navegação, agora reduzido a um espectro de seu antigo esplendor. Suas elegantes linhas estavam deformadas pela ferrugem, seus conveses de madeira apodrecidos e seus salões outrora suntuosos tomados pelo musgo e pela poeira. As janelas quebradas pareciam órbitas vazias, olhando para um horizonte distante, que jamais voltariam a cruzar. Ao longo dos anos, o cruzeiro no monte tornou-se um ponto de curiosidade, um local evitado por alguns e explorado por outros, principalmente jovens em busca de aventuras e de testar sua coragem. Corredores escuros, cabines em ruínas, o salão de baile com seu chão carcomido, cada canto do Alma Perdida exalava uma atmosfera de abandono e melancolia, um silêncio pesado que parecia abafar qualquer som. Mas com o passar do tempo, as visitas ao cruzeiro começaram a vir acompanhadas de relatos estranhos. Sussurros ininteligíveis ecoando nos corredores vazios, sombras que se moviam nas penumbras, a sensação de ser observado por olhos invisíveis. Alguns juravam ter ouvido o som distante de música antiga e o eco de risos e vozes abafadas, como se fantasmas de antigos passageiros ainda vagueassem pelos seus domínios decadentes. Esses relatos, inicialmente tratados como meras histórias de quem se deixou levar pela imaginação, começaram a ganhar um tom mais sério e sinistro, quando pessoas que se aventuravam no interior do navio relatavam experiências mais perturbadoras. Portas que se fechavam sozinhas, objetos que mudavam de lugar,
E em casos mais extremos, sensações de toque gelado e repentinas quedas de temperatura. O cruzeiro no monte, antes apenas um mistério visual, começava a se tornar palco de fenômenos inexplicáveis. A chegada da família Ceará em meados da década de 1970, a tranquilidade da pequena São Cristóvão foi abalada pela chegada de uma família vinda do Ceará. Antônio e Soledade Ceará, um casal jovem e cheio de esperança, trouxeram consigo seus 3 filhos pequenos, a doce e sonhadora Isabela, o curioso e aventureiro Miguel, e a caçula, a pequena e sensível Sofia. Eles buscavam em Santa Catarina uma nova vida, melhores oportunidades e um recomeço longe das dificuldades que enfrentavam em sua terra natal. A família Ceará se estabeleceu em uma modesta casa nos arredores da cidade e rapidamente conquistou a simpatia dos moradores locais. Com sua gentileza e seu espírito trabalhador, Antônio encontrou emprego em uma serraria próxima e Soledade cuidava da casa e dos filhos, enquanto sonhava com um futuro próspero para sua família. No entanto, a adaptação não foi fácil. A saudade da terra natal, o clima diferente e a sensação de deslocamento eram desafios constantes. Para tentar criar laços com a comunidade e explorar a nova região, Antônio costumava levar os filhos para passeios nos arredores da cidade. Foi em uma dessas ocasiões que eles avistaram pela primeira vez a imponente estrutura do cruzeiro no topo do Monte da Cruz. A visão do navio encalhado despertou a curiosidade das crianças, especialmente de Miguel, que era fascinado por histórias de piratas e de viagens marítimas. Ele insistiu para que o pai os levasse até lá, e Antônio, vendo o entusiasmo do filho, acabou cedendo. A subida até o monte foi cansativa, mas a visão do cruzeiro de perto era ainda mais impressionante. As crianças correram ao redor da estrutura, enferrujada, maravilhadas com o tamanho e a estranheza daquele gigante de metal. Antônio, por sua vez, sentia um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava o navio abandonado. Havia algo naquele lugar, uma atmosfera carregada de um silêncio opressor, que o deixava inquieto. Naquele primeiro dia, a família Ceará apenas explorou a parte externa do cruzeiro, tirando fotos e imaginando as histórias que aquelas paredes poderiam contar. As crianças estavam encantadas, mas Soledade, que havia ficado mais distante, sentia um pressentimento ruim em relação àquele lugar. Ela não conseguia explicar, mas havia algo ali que lhe causava um calafrio, uma sensação de que não eram bem-vindos naquele monte. O primeiro sinal. Nas semanas que se seguiram à primeira visita, Miguel não conseguia tirar o cruzeiro da cabeça. Ele pedia constantemente ao pai para voltarem lá e, com o tempo, Antônio acabou cedendo novamente. Dessa vez, eles se aventuraram um pouco mais para dentro da estrutura do navio, explorando alguns dos conveses inferiores. A escuridão era densa no interior, e o ar, úmido e carregado de um cheiro acre de mofo e ferrugem, tornava a respiração difícil. As crianças se mantinham perto do pai, enquanto a luz fraca, que entrava pelas aberturas enferrujadas, mal iluminava o caminho. Em um dos corredores, eles encontraram uma antiga porta de cabine entreaberta. Miguel, curioso como sempre, a empurrou para entrar. O quarto estava em ruínas, com a cama enferrujada e o colchão esfarrapado. No chão, pedaços de móveis quebrados e papéis amarelados pelo tempo estavam espalhados. Enquanto Antônio examinava alguns dos papéis, tentando decifrar as palavras desbotadas, Isabela encontrou algo peculiar em cima de uma pequena cômoda. Uma boneca de porcelana, com um vestido rasgado e o rosto rachado, mas com olhos estranhamente vívidos. A menina pegou a boneca, encantada apesar de sua aparência desgastada. No entanto, assim que a tocou, uma súbita rajada de vento percorreu o corredor, apagando a pequena lanterna que Antônio carregava. O silêncio que se seguiu foi absoluto, um vazio ensurdecedor que durou apenas alguns segundos, mas que pareceu uma eternidade para a família Ceará. Quando Antônio conseguiu reacender a lanterna, a boneca havia caído das mãos de Isabela e estava agora no chão, com a cabeça virada em uma posição antinatural, como se estivesse olhando diretamente para eles. Um arrepio percorreu a espinha de todos. Soledade, que havia ficado do lado de fora, sentiu um calafrio inexplicável e chamou o marido e os filhos, insistindo para que fossem embora imediatamente. Naquela noite, Isabela teve um pesadelo terrível com a boneca,
sonhando que seus olhos se moviam e que ela sussurrava palavras ininteligíveis. A menina acordou assustada, agarrada à sua mãe, e se recusou a voltar ao cruzeiro. Mas para Miguel, a experiência, em vez de assustadora, havia sido intrigante. Ele sentia que havia algo mais naquele lugar, um mistério esperando para ser desvendado. A investigação solitária de Miguel, apesar do medo de Isabela e do pressentimento de soledade, Miguel não conseguia resistir à atração do cruzeiro no monte. Nas semanas seguintes, ele começou a ir até lá sozinho, aproveitando as tardes, em que não tinha tarefas em casa. Ele explorava o navio com uma lanterna velha que havia encontrado, aventurando-se em corredores mais escuros e cabines mais profundas. Em suas explorações, Miguel começou a encontrar pequenos objetos que pareciam ter sido deixados para trás pelos antigos passageiros: um botão de uniforme, um pedaço de carta desbotada, um pente de marfim quebrado. Cada achado alimentava ainda mais sua imaginação e sua curiosidade sobre a história daquele navio fantasma. Em uma das cabines, ele encontrou um antigo diário, encadernado em couro puído e com páginas amareladas e fragilizadas pelo tempo. A caligrafia era cursiva e difícil de decifrar, mas Miguel passou horas tentando ler as palavras desbotadas. O diário pertencia a um dos tripulantes do Alma Perdida, um homem chamado Javier, que relatava em suas páginas a rotina da vida a bordo, os desafios da navegação e seus pensamentos e sentimentos. As primeiras entradas eram triviais, descrevendo paisagens marinhas, a camaradagem entre a tripulação e a animação dos passageiros. No entanto, à medida que Miguel avançava nas páginas, o tom do diário começava a mudar. Javier mencionava ruídos estranhos à noite, sussurros inexplicáveis que pareciam vir das profundezas do navio e uma crescente sensação de mal-estar entre a tripulação em entradas posteriores. Javier relatava o desaparecimento misterioso de alguns passageiros e tripulantes. As buscas não encontravam vestígios, e a atmosfera a bordo se tornava cada vez mais tensa e paranoica. Ele escrevia sobre pesadelos recorrentes, sobre a sensação de ser observado e sobre um medo crescente de algo invisível que parecia espreitar. Nos corredores do navio, as últimas páginas do diário eram caóticas e quase ilegíveis. Palavras rabiscadas, frases desconexas, exclamações de terror. Javier descrevia uma presença maligna que havia tomado conta do navio, algo que ele chamava de a sombra, que se alimentava do medo e da desesperança. A última entrada era apenas um grito de horror, seguido por um risco profundo que atravessava a página. O diário terminava ali, abruptamente, deixando um vazio de mistério e terror. A descoberta do diário de Javier mergulhou Miguel em um misto de fascínio e apreensão. Ele sentia que havia encontrado uma peça importante do quebra-cabeça da história do Alma Perdida, mas também percebia que havia algo muito mais sombrio e perturbador por trás daquele mistério. A partir daquele dia, suas explorações no cruzeiro ganharam um novo propósito: desvendar o segredo da sombra e o destino dos que haviam desaparecido. Os diários dos cultistas. A busca de Miguel o levou a explorar áreas do navio que ele nunca havia se atrevido antes. Em uma das salas de máquinas, em meio à ferrugem e aos escombros, ele encontrou um alçapão escondido sob uma pilha de destroços. Com dificuldade, conseguiu abri-lo, revelando uma escada íngreme que descia para um nível inferior, ainda mais escuro e sufocante. Munido de sua lanterna, Miguel hesitou por um momento antes de começar a descer. O ar ficava mais pesado a cada degrau, carregado de um cheiro nauseabundo que ele não conseguia identificar. Ao chegar ao final da escada, encontrou-se em um compartimento subterrâneo, úmido e frio, com paredes de metal corroído e um chão coberto de lodo. No centro do compartimento havia uma mesa de pedra tosca, e sobre ela, vários livros antigos e manuscritos. As capas estavam desbotadas e rasgadas, mas Miguel conseguiu identificar alguns símbolos estranhos gravados neles. Ao abrir um dos livros, percebeu que estava escrito em uma língua que ele não conhecia, com caracteres bizarros e ilustrações perturbadoras de figuras sombrias e rituais macabros. Em outro livro, no entanto, encontrou anotações em português antigo. Eram os diários de um grupo de cultistas que, em algum momento do passado,
haviam se instalado no porão do navio para realizar seus rituais obscuros. As anotações detalhavam suas crenças sinistras, suas invocações a entidades das trevas e seus sacrifícios hediondos. Os diários revelavam que o grupo acreditava que o Monte da Cruz era um local de poder ancestral, um portal para outras dimensões. Eles haviam trazido o cruzeiro para o topo do monte como um templo profano, um receptáculo para a entidade sombria que cultuavam. As anotações descreviam rituais sangrentos realizados nos porões do navio, destinados a fortalecer o poder da entidade e a abrir completamente o portal. Com o tempo, as entradas dos diários se tornavam cada vez mais frenéticas e delirantes. Os cultistas relatavam a manifestação crescente da entidade, descrevendo-a como uma sombra informe e faminta que exigia cada vez mais oferendas. Eles falavam de membros do grupo que haviam enlouquecido ou desaparecido, vítimas da própria força que tentavam controlar. As últimas anotações sugeriam que algo terrível havia acontecido durante um ritual particularmente ambicioso. Havia menções a uma tempestade sobrenatural, a gritos de agonia e a uma escuridão avassaladora que engoliu a todos. Os diários terminavam abruptamente, deixando subentendido que o culto havia sido dizimado pela própria entidade que invocavam. A leitura dos diários dos cultistas gelou o sangue de Miguel. Ele agora entendia a origem da sombra mencionada no diário de Javier. Não era apenas uma presença maligna que havia surgido no navio, era uma entidade ancestral, aprisionada naquele lugar profano pelos rituais obscuros dos cultistas. E o Alma Perdida não era apenas um navio abandonado, mas sim uma prisão amaldiçoada. Miguel percebeu o perigo que rondava o cruzeiro no monte. A entidade ainda estava lá, adormecida ou enfraquecida, mas certamente esperando uma oportunidade para despertar completamente. Ele sabia que precisava fazer algo, não apenas por si mesmo, mas por todos em São Cristóvão que viviam na ignorância da ameaça que pairava sobre eles. O retorno com reforços. A retornar para casa naquela tarde, Miguel estava pálido e perturbado. Ele contou aos pais sobre suas descobertas, mostrando o diário de Javier e algumas das anotações dos cultistas que havia conseguido trazer consigo. Inicialmente, Antônio e Soledade ficaram céticos, atribuindo as histórias do filho à sua imaginação fértil. No entanto, a seriedade e o medo genuíno nos olhos de Miguel os convenceram de que algo de estranho realmente estava acontecendo. No cruzeiro, Soledade, em particular, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver os símbolos bizarros nos manuscritos dos cultistas. Sua intuição feminina lhe dizia que o perigo era real e iminente. Naquela noite, a família Ceará teve uma longa conversa. Isabela, apesar do medo, se ofereceu para acompanhar o irmão, movida pela preocupação e pela crescente sensação de que algo precisava ser feito. Antônio, sentindo a responsabilidade de proteger sua família e a comunidade, decidiu que voltariam ao cruzeiro juntos, preparados para enfrentar o que quer que encontrassem. No dia seguinte, bem cedo, a família Ceará iniciou a subida ao Monte da Cruz. Antônio levava consigo uma velha cruz de madeira que havia pertencido a seu avô, um homem de fé e coragem. Soledade carregava consigo um terço e orava silenciosamente a cada passo. Isabela e Miguel, apesar do medo, seguiam firmemente ao lado dos pais, determinados a enfrentar o mal que assombrava aquele lugar. Ao chegarem ao cruzeiro, a atmosfera parecia ainda mais pesada e opressora do que nas vezes anteriores. Uma névoa densa envolvia o monte, obscurecendo a luz do sol e criando sombras fantasmagóricas ao redor da estrutura enferrujada. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som distante do vento que gemia entre as ferragens retorcidas do navio. Eles entraram no cruzeiro com cautela, a lanterna de Antônio cortando a escuridão. O cheiro de mofo e ferrugem parecia mais forte, quase sufocante. À medida que se aprofundavam nos corredores, começaram a ouvir sussurros tênues, vozes indistintas que pareciam ecoar das paredes. A sensação de estarem sendo observados era palpável, arrepiando a pele de todos. Ao chegarem à sala de máquinas, onde Miguel havia encontrado o alçapão, a atmosfera se tornou ainda mais carregada. Uma sensação de frio intenso emanava do compartimento subterrâneo, e os sussurros se tornaram mais nítidos, quase como se uma multidão de vozes sombrias estivesse cochichando em seus ouvidos. Antônio ergueu a cruz,
e Soledade começou a rezar em voz baixa. Isabela e Miguel se mantinham próximos, apertando as mãos um do outro, tentando encontrar força em sua união familiar. Eles sabiam que estavam prestes a enfrentar algo terrível, mas estavam determinados a não recuar. O confronto nas profundezas, com a cruz à frente e as orações de Soledade ecoando pelo compartimento, Antônio liderou a família pela escada escura até o porão subterrâneo. Ao chegarem lá embaixo, a cena era ainda mais sombria e repulsiva do que Miguel havia descrito. O ar estava denso e fétido, e as paredes pareciam pulsar com uma energia sinistra. No centro do compartimento, a mesa de pedra estava coberta de resquícios de rituais antigos. Manchas, esculturas que pareciam sangue seco, objetos bizarros e símbolos ocultos gravados na superfície. Os livros dos cultistas estavam espalhados ao redor, como se tivessem sido jogados ali em meio ao caos. De repente, as sombras ao redor começaram a se agitar. A escuridão parecia se condensar, tomando formas indistintas, que se moviam pelas paredes e pelo teto. Os sussurros se intensificaram, tornando-se um coro de vozes atormentadas que gritavam em agonia e ódio. Um vento gelado percorreu o compartimento, apagando a lanterna de Antônio e mergulhando a família na escuridão total. O medo se intensificou, apertando o coração de cada um. Eles podiam sentir presenças invisíveis se aproximando, roçando em seus corpos, sussurrando palavras de terror em seus ouvidos. Antônio, guiado pela fé, ergueu a cruz com firmeza, clamando por proteção divina. A madeira da cruz parecia vibrar em suas mãos, emitindo uma tênue luz que afastava parcialmente a escuridão. As vozes sombrias recuaram momentaneamente, como se repelidas por uma força invisível. No entanto, a entidade não desistiu. A escuridão se intensificou novamente e das sombras surgiu uma forma disforme, uma massa de escuridão pulsante com olhos vermelhos incandescentes. A sombra dos diários de Javier, a entidade aprisionada pelos cultistas, finalmente se manifestava em sua totalidade. Um grito de terror escapou dos lábios de Isabela. Miguel agarrou a mão da irmã, tentando transmitir-lhe coragem. Soledade intensificou suas orações, as palavras sagradas ecoando como um escudo contra a presença maligna. A entidade avançou, emitindo um rugido gutural que parecia sacudir as próprias estruturas do navio. Ela tentou alcançar a família com seus membros disformes, mas a luz da cruz e a força das orações de Soledade a mantinham à distância. O confronto se intensificou. A entidade lançava rajadas de vento gelado e tentava manipular as sombras para envolver a família. Objetos se moviam sozinhos, ricocheteando pelas paredes. O chão tremia e o metal do navio gemia sob uma pressão invisível. Antônio, com a cruz em punho, avançou contra a entidade, clamando em nome de Deus. A luz da cruz parecia ferir a sombra, fazendo-a recuar com um chiado de dor. Miguel e Isabela se uniram aos pais, repetindo as orações e demonstrando uma fé inabalável. A batalha foi longa e aterradora, testando os limites da coragem e da fé da família Ceará. Em diversos momentos, eles se viram à beira do desespero, sentindo a força opressora da entidade tentando dominá-los. Mas a união familiar e a crença em um poder maior os mantiveram firmes. Finalmente, em um último esforço, Antônio ergueu a cruz acima de sua cabeça, clamando com toda a sua força. Uma luz intensa emanou do objeto sagrado, atingindo a entidade em cheio. A sombra gritou em agonia. Sua forma disforme começou a se desintegrar, e seus olhos vermelhos se apagaram. A escuridão no compartimento subterrâneo se dissipou, revelando a mesa de pedra e os livros dos cultistas intactos. O frio intenso desapareceu e o ar se tornou mais leve. A entidade havia sido derrotada, expulsa daquele lugar profano pela fé e pela coragem da família Ceará. O amanhecer da paz. Com a entidade derrotada, uma sensação de paz inundou o compartimento subterrâneo. A tensão que pairava sobre o Monte da Cruz parecia se dissipar, como uma névoa sendo levada pelo vento. A família Ceará se abraçou, aliviada e exausta após o confronto aterrador. Ao retornarem à superfície, encontraram o sol rompendo as nuvens, banhando a paisagem, com uma luz dourada e reconfortante. A névoa que envolvia o monte havia se desfeito, revelando a beleza serena da natureza ao redor. Até mesmo o alma perdida parecia menos ameaçador,
sob a luz do dia, como se um fardo tivesse sido retirado de sua estrutura enferrujada. A família Ceará sabia que havia passado por uma experiência que mudaria suas vidas para sempre. Eles haviam enfrentado o mal em sua forma mais pura e haviam triunfado, não por sua força física, mas por sua fé inabalável e por seu amor familiar. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em São Cristóvão mudou. Os relatos de fenômenos estranhos no cruzeiro no monte cessaram. As pessoas que antes evitavam o lugar, agora o olhavam com um misto de respeito e admiração, como se soubessem que algo extraordinário havia acontecido ali. A família Ceará se tornou um símbolo de coragem e fé na comunidade. Sua história foi contada e recontada, passando de geração para geração, como uma lenda que lembrava a importância da união e da crença no bem para vencer as forças da escuridão. O cruzeiro no monte permaneceu como um marco na paisagem, um lembrete silencioso do mal que havia sido aprisionado ali e da família que o havia enfrentado. Para Antônio, Soledade, Isabela e Miguel, aquele lugar nunca mais seria o mesmo. Ele carregaria para sempre a marca de um confronto que testou seus limites, mas que também fortaleceu os laços que os uniam. E embora o terror tenha deixado suas marcas, a fé e o amor da família Ceará prevaleceram, trazendo um novo amanhecer de paz para São Cristóvão e selando para sempre o segredo do cruzeiro no monte. E assim, amigos do Rastros do Medo, chegamos ao final de mais uma história que nos transporta para os limites do inexplicável. A lenda do cruzeiro no monte e a coragem da família Ceará nos mostram que, mesmo diante das trevas mais profundas, a fé e a união podem ser nossa maior fortaleza. Se você se arrepiou com essa narrativa e sentiu a atmosfera sombria dessa lenda catarinense, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Sua curtida é muito importante para o nosso canal. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de amantes do terror, inscreva-se no Rastros do Medo e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios. Lembre-se que o medo se alimenta do silêncio. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares e ajude a espalhar os rastros do medo por toda parte. E não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. Tenho certeza que você vai adorar mergulhar em mais um enigma aterrorizante do nosso canal. Pense nisso. Mesmo que a razão tente encontrar explicações lógicas para tudo, existem mistérios que desafiam nossa compreensão, eventos que nos fazem questionar a natureza da realidade. Como dizem Colossenses 2:15, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Que essa passagem nos lembre que, em meio ao medo, a luz sempre pode prevalecer. Muito obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro com os Rastros do